Cláudia, eu gostaria que você resumisse um pouquinho da sua vida para quem está nos assistindo, quem é a Cláudia, de onde ela veio e como que ela chegou até aqui. Muito bem. Primeiramente, prazer receber vocês aqui na fábrica. É com muita honra que eu gosto de falar muito da minha história. Uhum. Por que que eu gosto? É empreendedorismo, né? E o empreendedorismo eu falo que nós fazemos algo não somente para nós, mas para servir, para multiplicar na vida de outras pessoas. E sempre morei em fazenda durante 30 anos, então eu sou uma menina considerada caipira, Cláudia Caipira, com muito orgulho. Eu trago muito isso forte, porque quando se fala em fazenda, fala assim, raízes, né? E raízes eu vejo para o lado de cultivo, de bem, coisa da natureza, bem-estar, verdadeiro. Então tem bastante significado. E nesse meu momento empreendedor, eu fiz tantas outras coisas. Eu fui funcionária, fui trabalhadora rural, trabalhei em laticínios, enfim, tem uma trajetória bem bonita para ajudar a renda da minha família. Meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. Então, desde muito pequena, eu me dedicava a trabalhar na fazenda, né? E essa transição minha direto para o chocolate foi mais ou menos há 20 anos atrás. Né? Eu trabalhava numa empresa que produzia um outro produto e, na época, me deram um desafio para eu criar algo inovador. E, sinceramente, não tinha a menor noção. E eu assistindo um programa de TV, eu acredito que era o Globo Rural na época, né? Eu vi a plantação de cacau, foi no domingo. E eu fiquei assim encantada. E essa fazenda que eu morava tinha um terreirão que era de café, mas eu ficava imaginando assim, nossa, plantar cacau, colocar aquele terreirão, eu achei incrível. E eu fui estudar um pouquinho sobre a plantação de cacau. Naquela época, em São Paulo, era impossível, não tinha plantação. Mas existia a matéria-prima, né, para a gente estar comprando e fazer um chocolate. Eu fui estudar sobre chocolate, vi que era possível. Então, eu tomei como desafio, criei um chocolate naquela época, compramos os maquinários todos usados para a empresa naquela época, né? E desenvolvi uma formulação sem leite. Imagina, naquela época eu era um produto orgânico Uhum. sem leite. Era bem inovador. Quase, acho que nem existia. Então eu acreditei que era um produto de alta qualidade, era orgânico, e eu já tinha essa ideia de trazer isso para o mercado, um produto diferente do que as grandes indústrias oferecia, né, para o mercado. Então, de uma maneira muito artesanal, porque a gente era de uma maneira artesanal, a gente eu criei esse chocolate. E daí para lá foi só umas histórias bonitas. Eu fiquei nessa empresa um bom tempo, fiz quis inaugurar uma loja na época aqui em Colina, em 2017. Não existia nenhuma loja de chocolate aqui em Colina, então eu trouxe uma loja temática. Então ela é toda João e Maria, eu quis trazer algo diferente também para nossa cidade e eu consegui montar uma cozinha gourmet. O que é essa cozinha gourmet? Eu fabricava de uma maneira bem gourmet, cozinha mesmo, derreter chocolate, pão da forminha, Uhum. criar bombons, criar barrinhas, misturar coisas, né? E fui vendendo aqui na minha cidade. E deu muito certo. E deu tão certo que eu precisei depois fazer uma fábrica. Então, aqui estou, na fantástica fábrica da Santa Cacau, e eu continuo com a mesma ideia. Produto de qualidade é o nome dos nossos ingredientes. Qualidade em atendimento, qualidade na matéria-prima, qualidade na escolha dos nossos colaboradores, qualidade das pessoas que vêm até nós. E o atendimento é bem humanizado. Então, contar a história da Santa Cacau é contar um pouco de tudo isso, sabe? Eu falo um pouco, mas um pouco que me orgulha. Eu tenho muito orgulho, Igor, de estar trabalhando, executando esse trabalho que me recompensa, mas recompensa muito mais a vida de outras pessoas, porque é um produto inclusivo, ou seja, é um chocolate para todos e também para quem tem intolerância à lactose. Então, olha a nossa responsabilidade
de oferecer um produto inclusivo. Então, quando fala assim, você pode consumir um chocolate, realmente é a garantia de qualidade e garantia num produto com segurança alimentar. Então, isso para nós é algo de muito valor, poder introduzir isso. Então, a história da Santa Cacau tem toda essa pegada, né? Então, trabalhar de uma maneira bem prazerosa e doce. Legal, Cláudia. Quando você fala em chocolate de verdade, algumas pessoas também falam nesse chocolate de verdade. O que diferencia o chocolate que você produz com aquele que tem no mercado? Exatamente. Fazendo essa comparação do que tem no mercado é a grande indústria. E a grande indústria, ela oferece um teor a menos de cacau. Então, no meu ponto de vista, ele é um doce. Ele é considerado um doce sabor chocolate, é o que mais se vê, né? E a diferença do artesanal, ele é criterioso na hora de você escolher a matéria-prima. Então, você não vai trazer o sabor cacau, você vai trazer produto de qualidade para ter um sabor agradável, um sabor gostoso, um sabor delicioso. Então, a diferença está aí. Lá é muito hidrogenado, é menos cacau, vamos dizer assim, é menos cacau e mais açúcar. Santa Cacau é puro cacau e pouco açúcar. Ele é doce, mas tem pouco açúcar. Então é um diferencial muito grande aí para nós trazer um produto artesanal, de maneira artesanal, focado na qualidade. Então, prateleiras do mercado é menos cacau. Dentro do nosso segmento é mais cacau, é puro cacau. A gente vê nas embalagens, né, por exemplo, essa que está aqui sendo exibida aqui na sua mesa, que os seus chocolates não têm lactose, não tem proteína do leite, alguns são veganos ou todos são veganos, né? Como que isso nasceu? É uma oportunidade de mercado ou é uma missão pessoal sua? Bom, aí liga os dois pontos importantes. Oportunidade de mercado, claro, a gente sempre analisa, mas em primeiro lugar é uma missão. É a gente analisar, que eu falei, é prazeroso eu poder falar que eu entrego um produto que alguém possa estar comendo, consumindo, degustando, sem nada de preocupação. Que eu falo que é a garantia, né, do produto alimentar. Então, nós garantimos que o produto realmente ele é isento de lactose, ele não vai soja, ele não tem glúten, ele é limpo. Ele é feito apenas de 3 ingredientes, Igor. Manteiga de cacau, o líquido de cacau e um açúcar orgânico. Não tem sulfito. Então, não tem saborizante, nós não utilizamos espessante. Olha quanta coisa de anti que nós não colocamos. Então, a linha dos ingredientes é apenas esses 3 composições mesmo, né? Então, é muito nobre a Santa Cacau oferecer um produto de qualidade, respeitando você e todos aqueles que gostam de chocolate. Então, olha o respeito de fazer um produto, não é pelo brilho. Claro, ele tem um brilho maravilhoso, mas é o paladar. Você poder consumir e falar, eu estou comendo chocolate feito de maneira artesanal, com todo esse cuidado. Então, assim, a nossa missão realmente é acreditar. E está aumentando cada vez mais, viu, Igor, a tendência das pessoas com intolerância à lactose. É absurdo, tem aumentado bastante. Então, pode estar consumindo. Ah, mas chocolate é só para comer? Não, você pode colocar no cooker, a gente tem uma linha culinária, você pode bater com seu whey protein, você pode derreter, fazer um brigadeiro vegano, um brigadeiro sem lactose, você pode fazer um fondue na sua casa, às vezes estão lá com a família toda reunida, pega essas gotinhas aqui, derreta, fácil no micro-ondas, e você pode jogar sobre a fruta ou banhar a fruta. Olha que delícia, que sobremesa mais simples, mais saborosa. Então, tem várias receitas, né? Então, hoje nós atendemos culinaristas, nós atendemos o mercado consumidor final com vários outros produtos. Então, falar de Santa Cacau é falar sobre qualidade. Quando você fala de qualidade, o consumidor está
mais atento aos produtos no qual ele consome, né? E aí nós estamos na Semana Santa, logo domingo já é Páscoa, Tá? você também faz ovos de Páscoa, ovos de chocolate, né? Como que você percebe o comportamento do público consumidor na prática na sua empresa? Sim, o consumidor ele está aprendendo a ler rótulo. Uhum. Isso, eu falo com uma certa segurança, a quantidade de nutricionistas que vem aumentando. Nutricionistas, quem está cuidando mais da questão alimentar, então, eles estão muito criteriosos. Olha um rótulo, olha, sim, porque ele quer consumir menos produtos tóxicos. Ultraprocessado, já ouviu falar isso? É muito grande o ultraprocessado. Então, isso aqui, o artesanal, passa de longe do ultraprocessado. Então, o consumidor, ele está exigente, ele caiu nessa realidade do bem-estar. Não é só estar correndo, fazendo educação física, mas a alimentação, o que ingere. Não tem aquela frase, nós somos o que comemos? Ela cai muito bem, sim. Nós somos aquilo que reparamos no rótulo e não queremos nos prejudicar a nossa saúde, nos contaminando. Então, quanto mais natural, falar de qualidade, quanto mais perto do natural ou totalmente natural, claro, é santé, é saúde. Ô, Cláudia, a Páscoa ela tem um significado muito forte, ela tem um componente emocional muito forte, né? O chocolate vai muito além de um alimento, vira um símbolo de afeto, né? Como que você traduz isso nos seus produtos? Primeira coisa que vem na minha cabeça é falar de criança, né? Uhum. Ela tem magia. A Páscoa, ela tem, claro, tem todo um significado importante, mas dentro da nossa tradição, ela é comemorada realmente com o ovo, o ovo de Páscoa, de chocolate. Então, ele remete muito à criança, muita magia, família, é algo que traz muito forte isso, né? O lado família, reunião, estar, contemplar. Eu, quando meus filhos eram pequenos, eu amava fazer uma brincadeira com eles, ter as patinhas. Então, isso era esperado dentro da minha casa, fazer as patinhas e escondia no jardim os ovos. E eles achavam. Então, a gente filmava, toda aquela reunião gostosa. Então, a Páscoa, ela remete qualidade de vida entre os familiares. Então, é uma reunião. Então, é um símbolo muito importante. E falar de ovo de Páscoa aqui na Santa Cacau, a gente tem aumentado a cada ano que passa. Esgotamos os nossos ovos esse ano, foi uma surpresa muito boa mesmo, né? Então, o simbolismo disso aqui realmente adulto, mas a criança, ela tem essa magia da Páscoa. Então, eu gosto muito de trabalhar com todos os públicos, mas a criança, ela me remete muita alegria. E é gostoso, né, Igor, a gente poder fazer parte desse momento. É uma cadeia muito grande, né? Tem vários tamanhos, a falar em Páscoa, ovos com brinquedo. Eu acho que todas as empresas nessa época, ela pensa em algo muito importante, mas o que simboliza muito realmente é oferecer algo diferenciado aí para as crianças. Cláudia, você construiu aí uma marca Sim, especializada, né, na cidade de Colina, uma cidade que é pequena, né? é, Por que você decidiu acreditar em Colina? sim, cidade que eu amo. Eu falo que não poderia ser diferente, né? Eu tive uma proposta, viu, Igor? Vou falar só provavelmente para você em primeira mão, de uma cidade não muito distante daqui, em abrir a empresa lá. Mas é a minha terra. Eu falei, morei em fazenda, é a minha cidade. Como que eu ia contar essa história diferente em ir para outro lugar? Então, Colina faz parte da minha história, está no meu DNA. Então, eu realmente investi, acredito, por isso que eu estou fazendo a nova fábrica, que vai ficar linda, já está em construção, e eu amo a minha cidade. Eu amo a minha cidade. E qual que é o maior desafio de estar fora de um grande centro? Desafio.
É uma boa pergunta. Do grande centro. Eu achava que era minha logística. Há 4 anos atrás eu falava que era um problema de logística. Hoje não mais. Era logística. Hoje não é desafiador. Claro, a gente se torna desafiador porque nós estamos vendo o mercado, de um modo geral, mudando o comportamento de entrega. Então é assim, ó, é rápido. E a iFoods aqui da nossa região tem, mas não tão bem preparado ainda. Então a Santé Cacau está estudando esse mercado para as grandes cidades, porque as pessoas querem ter o produto mais rápido, comprar e chegar no mesmo dia. Hoje, a Santé Cacau não consegue fazer isso. Ela consegue entregar com prazo de até 3 dias. Então, quando você fala da grandes cidades, ou até fora do estado, é a minha logística, em fazer com que o produto chegue tão rápido. Ainda é um desafio para mim, mas ainda. Cláudia, a Santé não tem ainda nem 10 anos, né? Como que você vê o mercado daqui para fora? Você já leva os seus produtos para outros estados? Como é que está esse crescimento? Pois é, Igor, eu falo, essa parte é tão emocionante para mim. Quando eu chego aqui na expedição da fábrica e eu olho as caixas, eu vejo lá Pernambuco, Piauí, Sergipe. Gente, eu fico imaginando assim, o que faz a pessoa continuar comprando os nossos produtos? Compram e repetem, é mensal, entendeu? Então, nós estamos hoje, eu posso falar, em 18 estados. A Santé Cacau está em 18 estados. Então, ela está no estado de São Paulo, ela está em BH, em Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Roraima. Né? Então, eu falo assim que isso é fruto de um bom resultado do nosso trabalho. Então, a Santé Cacau, ela passa confiança. Produto, claro, muita qualidade, mas a confiança. Nós somos responsáveis por o produto chegar sem derreter no destino. Então, não tem fronteira, não tem limite. Então, a Santé Cacau, eu uso um bordão assim, a Santé Cacau vai até você. Eu não falo vai até você em São Paulo, não vai até você Barretos, não vai até você Campinas, ela vai até você. Então, esse é o compromisso. Ela vai até você. Então, logo, logo nós vamos estar passando oceanos, logo, logo. Mas ainda tem um caminho muito grande a percorrer, como eu disse para você, quando a gente fala em vários estados, isso é uma colocação minha da importância para mim, para o meu grupo que trabalha conosco, de saber da responsabilidade nossa. Se alguém está comprando o nosso produto, que vai distante, e até mesmo tem valor para nós, sai aqui por perto, mas eu falo assim, aqui por perto ele chega em 2 dias. Lá em outro estado, ele às vezes demora até uma semana para chegar. Então eu tenho que garantir que ele vai chegar em boas condições. E o cliente continua comprando. Eu adoro todos os nossos clientes. São muito importantes a gente poder atendê-los da melhor maneira possível. Então tem uma conexão entre nós, nossos clientes, a gente escuta, eu ouço e chega até mim. Né? Tudo o que eles têm de necessidade, nós vamos estar sempre entregando. Né? Então, é uma parceria. Santé Cacau, ela tem cliente, mas ela tem muito mais do que isso. Ela tem parceiros. Então, realmente, aqui a parceria, ela existe. Uhum. Cláudia, nós ficamos muito felizes, né, de conhecer a sua história, de conhecer que você é uma empreendedora que está lutando, que está gerando empregos. Eu gostaria que, nesse momento final, né, a gente está encerrando já o nosso bate-papo, que você convidasse o público do Jornal Sertanejo, que está aí nos assistindo, também que vai ler você também na edição digital, a conhecer o seu negócio, a sua fábrica e os seus produtos. Isso mesmo. Bom, eu convido a todos vocês a virem aqui em Colina. A fábrica, temos a loja, temos a fábrica também. E quem não puder vir até nós, entra no nosso site, santecacau.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil os nossos produtos, né? Então fica aí o convite
Vem até Colina, vem se deliciar, vem degustar, porque aqui, ó, a degustação você não paga absolutamente nada. Viva essa experiência saborosa, gostosa de consumir um dos melhores chocolates que você vê por aí. E olha isso daqui. Não é propaganda, isso daqui é uma constatação de todos que estão aqui. E eu ficaria muito grata de recebê-los aqui na minha cidade, minha tão querida cidade, cidade Colina, cidade Carinho. É isso aí, você conheceu a Cláudia Rocha, da Santé Cacau, e a gente volta a se encontrar até breve. Obrigado. Obrigada, obrigada mesmo.